Duarte, por que você não faz logo um vídeo sobre mães solteiras também? Você aí diz que faz parte da androsfera, mostra logo o quanto você também tem preconceito, o quanto você é um cara que tem preconceito com nós, mulheres, com as mães solteiras, que são guerreiras. Vai, faz logo esse vídeo aí, tá enrolando por quê? E do outro lado... Ei, peraí, saber de uma coisa? Esse indiano já tem esse canal há mais de 2 anos e até hoje ele nunca fez um vídeo sobre mãe solteira. Pô, indiano, qual é, meu irmão? Tá mangina também? Vai ficar passando pano pra mãe solteira agora? É isso, é? Pô, meu irmão, se liga, hein? Se liga, indiano. Cadê aquele vídeo sobre mães solteiras que você não faz? Pô, tô achando que tu é um mangina escravoceta, hein, indiano? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje vamos falar aí de um dos assuntos mais comentados na androsfera em geral, abordado de diferentes maneiras, a depender aí da linha masculinista que você estiver seguindo. Alguns abordam de uma forma mais radical, dizem que mães solteiras definitivamente são mulheres que não prestam para relacionamento. Uma linha mais tradicionalista acaba sugerindo que talvez os homens devessem ter preferência por mulheres aí, por mães solteiras no relacionamento. Recentemente o pastor Anderson Silva aqui de Brasília publicou um texto lá no Facebook defendendo essa ideia que homens cristãos então deveriam dar preferência para relacionamento com mães solteiras. Enfim, é um posicionamento muito polêmico. Eu hesitei em falar sobre esse assunto durante muito tempo, pelo simples fato de que eu acho que eu não vou acrescentar muita coisa, a não ser ali, né, o que o bom senso e um pouco de equilíbrio pode trazer, né? Não é nenhuma visão muito extremada de um lado, de que nenhuma mulher, né, mãe solteira presta, e nem de que os cristãos têm que dar preferência para se relacionar com mães solteiras, que eu acho que tem alguns aspectos que geralmente não são levados em consideração quando se trata desse assunto. Mas enfim, então aqui vai ser só a minha perspectiva a partir das minhas vivências, das minhas experiências, daquilo que eu tenho visto ao longo da minha vida. Então aí cada um faça a ponderação que quiser, né? Faça a análise que achar mais coerente. Ah, Duarte, eu não quero nem saber de relacionamento, eu já não quero mais me relacionar com ninguém. Beleza, então esse vídeo aqui vai ter pouca utilidade para você ou pouca valia. Ah, Duarte, não, eu quero me relacionar, mas eu não quero nem saber de me relacionar com mulher, né, que seja mãe solteira. Beleza, então esse vídeo aqui também, olha, vai ter pouca ou nenhuma valia para você, tá? Então, esquece. Esse vídeo aqui, então, portanto, é para alguém que talvez aí esteja se aproximando de uma mulher que já tem filhos. Tome esse vídeo aqui apenas como alguns conselhos, experiências que eu vou compartilhar com você, e aí você pondere, meu amigo, aquilo que for melhor. Agora, obviamente, eu vou falar aqui em geral. Em geral, é claro que para tudo que eu falar aqui, existe a boa e velha exceção. Eu não estou querendo dizer que não exista absolutamente nenhuma possibilidade de algo fora do que eu vou falar aqui. Não, existem as boas e velhas exceções e sempre vão existir. Então eu vou falar aqui em caráter geral, até porque, né, as exceções certamente vão existir. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração quando fala desse assunto é o óbvio fato de que também existem pais solteiros, né, meus filhos? Agora bagunçou, vou falar igual o pastor Arnaldo agora. Ei, que isso, irmão? Toda mulher virou Virgem Maria nessa porra aqui agora. Não, meu filho. Se existem mães solteiras é porque também existem pais solteiros. Ora, esse que vos fala é um pai solteiro. Eu sempre brinco com as pessoas que uma mulher que queira se relacionar comigo, ela tem que entender que eu sou um Kinder Ovo que já veio aí com 3 surpresinhas. Então, da mesma maneira que existem mães solteiras, também existem pais solteiros. Só que na maioria das vezes, claro, a cria acaba sobrando para a mãe, né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode negar. O bom senso acaba dizendo que realmente as estatísticas do judiciário acabam dizendo isso. Eu sei que existem muitos casos de alienação parental, mães que realmente não querem que os pais se aproximem dos filhos, existem todas essas coisas, mas aqui eu tô levando em consideração a simples regra fática de que na maioria dos casos as mães é que acabam ficando com os filhos, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que também existem pais solteiros. E aí um segundo aspecto também interessante que a gente tem que levar em consideração quando fala desse assunto é o seguinte, meu filho, você tem que ter um senso de ponderação, você tem que ter bom senso. Não tem como colocar numa mesma balança todas as mães solteiras que existem. São situações que variam. Por exemplo, a gente vai concordar que uma viúva que é mãe, ela, por exemplo, não pode estar no mesmo patamar aí na balança de uma mulher que, por exemplo, foi mãe solteira com um cara que ela conheceu no Tinder, ou numa balada que ela foi, ou num relacionamento casual qualquer, enfim.
São situações completamente diferentes. Vamos concordar que a viúva, em princípio, a menos que ela seja lá Elise Matsunaga, ela não vai ter muita culpa de ter ficado viúva, né? Às vezes o marido foi trabalhar, sofreu um acidente. Enfim, eu conheço mulheres novas que eram mães e que ficaram viúvas, né? O marido sofreu um acidente, o marido pode sofrer, enfim, um latrocínio, pode morrer de alguma forma, uma doença, ficou viúva. Então, isso é uma situação, existem mães solteiras nessa situação. Uma situação intermediária seria a das mulheres divorciadas. A mulher foi ali casada durante muito tempo, teve um filho ou filhos, se divorciou. Então ela também é uma mãe solteira. Então, meu filho, é importante a gente saber ponderar as coisas. Não tem como comparar e colocar numa mesma balança essas situações diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é muito mais tranquilo e indicado, né, uma mulher viúva ou uma divorciada, a depender das circunstâncias, do que uma mulher solteira, por exemplo, que não tenha filhos, mas é baladeira, vive aí, né, nas redes sociais. Olha, vai dar muito mais dor de cabeça. Agora, é claro, aquela mãe que foi mãe de forma irresponsável, né, como a gente costuma brincar, se envolveu lá com Joseph Little Drugs, mais conhecido como Little Drug, né, mais conhecido como Zé Droguinha, ou enfim, com um cara irresponsável. Existem, então, situações que têm que ser levadas em consideração. Em princípio, né, uma viúva não dá para ser colocada na mesma balança que uma mulher que, enfim, ficou grávida na balada ou no Tinder. Então são coisas que você tem que levar em consideração, né? Porque é muito mais arriscado você se envolver com a mãe solteira, cujo pai do filho dela às vezes é um sujeito mau caráter, é um sujeito irresponsável, às vezes até perigoso, que vai ficar te enchendo o saco, te dando dor de cabeça, porque às vezes uma viúva, né? Vamos concordar que o decújo não vai voltar, ou uma mulher que se separou, mas enfim, foi um divórcio ali mais ou menos amigável. Enfim, são situações que têm que ser levadas em consideração. Eu não consigo colocar tudo no mesmo bojo, você precisa fazer uma ponderação, né? Porque senão daqui a pouco você vai sair aí na rua, vai ver criança, vai meter bicudo em criança e quando alguém vier e fala: pô, meu irmão, você tá ficando maluco? Tá perdendo a noção da realidade chutando uma criança? Aí tu... Não, a gente não chuta bola de futebol, eu pensei que também podia chutar a criança. Não é meu filho. Vamos ter bom senso, ponderação, saber enxergar as coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Bom, e aí seguindo aqui, né, existem outros aspectos também que você tem que levar em consideração quando você vai se envolver com uma pessoa que tem filhos e está solteira. E aqui vale tanto para homem, tá, como para mulher. Se o homem vai se envolver com uma mãe solteira ou a mulher vai se envolver com um pai solteiro. E aqui eu falo por experiência própria, né? É importante nós levarmos mais alguns aspectos em consideração. E o primeiro deles é até relativamente útil, cara. Porque se você entra num relacionamento com uma pessoa que já tem filhos, a maneira como ela trata e se relaciona com esses filhos já é um bom referencial para você, se você for um pouco inteligente, sobre a maneira como essa pessoa, né, alguns aspectos do caráter dessa pessoa no que diz respeito a relacionamento. Porque eu digo o seguinte, meu filho, um ser humano, seja um homem ou uma mulher que não trata bem os filhos, que não é presente na vida deles, esteja separado ou não, olha, definitivamente não me parece um ser humano seguro para relacionamento. Um ser humano que é capaz de abandonar ou negligenciar o trato com os filhos, esse ser humano é capaz de qualquer coisa. Então já acende a luz. Tá longe de ser um cisne negro isso aí. Isso aí é um ganso, é um pato mesmo, então é perigoso. Então esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu acho importante também a gente entender num relacionamento com uma pessoa que já tem filhos é o seguinte, cara, preferencialmente, e aqui eu sei que vai ter gente que vai discordar, eu indico que pessoas que têm filhos se relacionem com pessoas que têm filhos. A probabilidade de dar certo é muito maior do que a de um cara solteiro, por exemplo, que vai se relacionar com uma mulher que já tem filho, ou de uma mulher solteira que vai se relacionar com um cara que tem filhos, que pelo menos tente ser presente na vida dos filhos dele. Porque, cara, querendo ou não, já existe um espaço preenchido na vida dessa pessoa que não vai ser preenchido por algo que vem de você. Isso você tem que aceitar, não tem como. Como eu falei, se for uma mãe responsável e um pai responsável, eles não vão negligenciar o relacionamento deles com os filhos por sua causa, cara. Isso não vai acontecer, seja você uma mulher ou um homem, isso não vai acontecer. A pessoa precisa entender que aquela pessoa já tem alguém, né, já tem filhos e ela precisa estar ali presente. Então eu particularmente recomendo muito mais, se você é um cara que tem filhos, procure uma mulher que tem filhos, cara. A probabilidade de dar certo é maior. A mesma coisa, se você é uma mulher que tem filhos, não adianta ficar querendo um cara solteiro, que não tenha filhos, porque não vai dar certo. Ele vai demandar de você uma atenção e uma presença que, se você não for uma mãe negligente, você não vai conseguir corresponder. Então, agora, quem tem filhos, é muito mais fácil a gente ter esse entendimento recíproco, né? Então, isso é uma coisa que eu geralmente recomendo, cara. Quem tem filho, se relaciona com quem tem filho, e quem é solteiro aí se relaciona com quem é solteiro. Tende a dar mais certo, tá? Regra geral. Agora, exceções sempre vão existir. E por fim, sobre esse assunto, né, de relacionamento com mães solteiras ou de pessoas, né, solteiras com filhos, há ainda dois aspectos que eu quero destacar aqui, e um deles vale mais para os homens do que para as mulheres, que é o seguinte, meu amigo, cuidado com essa ideia
de que a mãe solteira é mais fácil para sexo, mãe solteira eu vou só me envolver sexualmente com ela e depois eu vou pular fora, porque geralmente são mulheres carentes, etc, etc. Meu amigo, cuidado, você pode se dar muito mal nessa história. Eu já falei aqui no outro vídeo no canal, vai que tu dá o azar de encontrar uma faixa preta aí, que te dá uma boa chave de perna, meu amigo, tu vai ficar preso por conta disso. Aí quando tu menos esperar, tu vai estar nessa situação aqui, ó. Então não é recomendável, meu filho, que você faça isso. Não se envolva com uma pessoa dessa querendo explorar ali, né, a carência dessa pessoa, as necessidades dela e explorar sexualmente. Mesmo porque se for uma mãe solteira que aceite um relacionamento nesse sentido, mas né, mesmo que o cara falando que não quer nada, vai se envolver só sexualmente, já não me parece uma pessoa muito boa para um relacionamento, né? E como nesse canal aqui eu sempre me dirijo a pessoas que pensando em se relacionar estão buscando coisas sérias, né? Então já não me parece muito indicado que você vá se relacionar com a mulher nessas circunstâncias. Então cuidado, você pode ir nessa intenção quando você vê daqui a pouco você tá lá, né? Tendo até prejuízos maiores. Hoje em dia tem aí, né, paternidade socioafetiva, pensão socioafetiva, então tome muito cuidado com isso. E um segundo aspecto, gente, que eu gostaria de falar, e esse talvez nem tão engraçado assim, porque na verdade para mim é o mais triste e sério de todos nessa questão, é exatamente no que diz respeito, cara, nunca se envolva com uma pessoa, quer um pai, né, ou quer uma mãe que tenha filhos, se você não estiver realmente pensando em ter algo sério, em ser algo responsável. Por que eu estou dizendo isso? Não é nem muito pelo pai solteiro ou pela mãe solteira, mas é pelas crianças, cara. Porque às vezes a criança ela acaba se apegando, ela acaba criando um vínculo, ela acaba desenvolvendo ali afeto pela pessoa que de repente de uma hora para outra pode sumir da vida da outra pessoa, sabe? Isso é muita irresponsabilidade, isso vale para um pai e para uma mãe solteira também. Muito cuidado com as pessoas com quem você fica se relacionando por diversos motivos, né? Existem diversos tipos de perigo, mulheres que se relacionam, trocam de parceiro o tempo todo, isso é um perigo para as filhas que ela tem, né? Às vezes para o filho, depender do nível de perturbação do sujeito, então tenha muito cuidado com isso, cara. Tanto o pai ou a mãe que se envolve, né, que você tem filhos, você tem que pensar com quem você está se envolvendo, como a pessoa, né, que vai se envolver com um pai e uma mãe que já tem, né, se é pai e mãe, já tem filhos, por óbvio. Enfim, pensa bem, cara, porque as crianças acabam se vinculando também, e daqui a pouco você some da vida delas, mas o vazio vai ficando, né? Aquela rotatividade de parceiros que o pai ou a mãe delas tem, faz mal emocionalmente para elas também. Então, cara, pensa bem. Se você é solteiro, pô, tá cheio de mulher solteira aí. Se você é solteira, tem muito cara solteiro, né? Evita se relacionar numa situação dessa, porque depois as crianças acabam sofrendo. Então, eu acho importante a gente levar em consideração esse aspecto também. Bom, então, senhores, para esse vídeo aqui era isso. Como eu falei, eu não tenho muita coisa para acrescentar além do senso comum, do bom senso comum, vamos colocar essa expressão. Nada que uma pessoa equilibrada não vá chegar a essas mesmas conclusões aqui. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem. Considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para a sua vida. Se você discorda do que eu falei aqui, pô, eu acho que você viajou, deixa aqui nos comentários. Se você tiver algo a acrescentar também, deixa aqui nos comentários. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.